Bom, Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, abre o primeiro bloco, agradecendo muitíssimo ao professor Reinaldo por sua presença aqui para nos esclarecer questões de dúvida dos nossos telespectadores, principalmente, Reinaldo, com relação à radiologia. E eu me explico por quê. É que, normalmente, os pacientes têm um contato muito mais longo com os clínicos, com os colegas da cirurgia, com os colegas das diversas especialidades e não tem tanto contato interpessoal, pelo menos no que se refere ao tempo de contato com os colegas da área de imagem. Então, eu queria que você começasse esclarecendo os nossos telespectadores e também profissionais de saúde que se encontram no nosso conjunto de telespectadores sobre a história da radiologia. Bom, então, a radiologia, na verdade, ela foi descoberta lá bem no início do século passado, né, e ela demorou muito tempo para se desenvolver. Ela começou com estudos do professor William Conrad Röntgen, né, que era um físico e ganhador do Prêmio Nobel. Ele e sua esposa fizeram essa evolução com as experiências científicas dele. Eles acabaram se expondo, inclusive, muito à radiação, porque não tinham noção de proteção, etc., né, mas... Então, eles passaram durante muitos anos fazendo essas pesquisas e no início a radiação era até inclusive usada como chamariz aí de eventos, etc., porque parecia uma coisa meio fantasmagórica até, né, porque passava o feixe de raio-x, ficava aquela imagem bonita de uma mão ou de um corpo todo e tal. E com o tempo, né, a evolução da radiologia, ela veio trazendo a gente a outros métodos que não só a radiologia. Por isso que o nome da especialidade hoje em dia, na verdade, é radiologia e diagnóstico por imagem, né? Então mudou um pouco isso aí, né? A gente começou com radiologia, que era raio-x, depois a gente evoluiu com mamografia, que também é uma forma de raio-x, mas uma forma que usa muito menos radiação, a densitometria também, né? Evoluímos com a tomografia, que também usa radiação, e ao mesmo tempo foram desenvolvendo outros métodos, né? Que é, na verdade, a ultrassonografia, a ressonância magnética, entendeu? E veio junto, né, paralelamente também, veio desenvolvendo a medicina nuclear também, que não é a minha área, mas que também veio desenvolvendo junto com a radiologia, e lá na frente a gente acabou se unindo, né? Que foi lá quando chegamos no PET-CT e tal, que são métodos extremamente avançados, que aí unimos a radiologia com a medicina nuclear, né? Perfeito. Ou seja que a radiologia teve uma evolução muito acentuada nas últimas décadas. Sim, sem dúvida. Então, no começo, assim, a gente evoluiu muito, né, durante os anos 70, 80, mas teve um período que ficou um pouco estagnado ali, assim, de métodos, como eu diria, de métodos mais avançados. Ele ficou um pouco parado no início da tomografia, o ultrassom. De repente, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, lançaram-se equipamentos novos, né, de todos os modelos de ressonância, tomografia e ultrassom, e até radiologia, e aí começou a deslanchar a especialidade, né? Na verdade, no próprio mercado brasileiro a gente tinha uma dificuldade por conta do dólar e tal, etc. Quando o dólar deu uma melhorada, entendeu? Começaram a vender mais equipamentos e facilitou muito para a gente. Na parte de raio-x, o que evoluiu muito foi a parte de radiologia digital, né? A gente parou de ter aquela imagem, o filme revelado, que tem aquele químico, toda a parte de poluição, passou a ter uma imagem digitalizada que em 5 segundos já está pronto no seu computador, pronto para ser analisada pelo radiologista, ou pelo clínico, né? Outra coisa foi a tomografia, que também evoluiu, né? Saiu da tomografia helicoidal simples, né? As tomografias axiais, que faziam imagens muito lentas, e a imagem de resolução de baixa, né? E aí, de repente, a gente evoluiu para a tomografia multidetectores, né? Que é a tomografia que chamam de multislice, que são os métodos que fazem imagens muito mais precisas, muito mais rápidas, principalmente, e que, na verdade, a gente também consegue fazer, inclusive, imagens vasculares, substituindo até alguns métodos como a arteriografia, que era um método que também emite radiação, que também usa contraste, mas de uma maneira diferente, né? Então a gente menos evoluiu. Invasiva Menos invasiva, sem dúvida. E a ressonância magnética, que aí também veio para completar isso aí, podendo analisar uma série de tecidos que não são bem vistos por esses outros métodos, né? Que não é bem visto pela tomografia ou pela radiografia, entendeu? Agora, junto com isso, uma coisa que eu gosto sempre de frisar é o custo, né? Que a medicina se tornou muito cara em função disso, né? Então, a gente tinha os equipamentos já eram caros, né? Mas assim, com essa evolução, os equipamentos se tornaram realmente muito caros, né? Então, até para o nosso mercado, chegou a um determinado limite, né, pelo valor de equipamento e tal. Então a gente sempre trabalha com isso. A radiologia briga muito com o custo, né, para poder se manter, entendeu, e atender os seus clientes, né. Anteriormente, um cirurgião experiente operava uma apendicite com o que ouvia
com o que palpava, com o que percutia, e no máximo um raio-x simples de abdômen, uma temperatura axilar e retal para ver se havia diferença e um hemograma. Sem dúvida. Hoje, nenhum cirurgião faz uma laparotomia para resolver uma apendicectomia sem uma tomografia ou sem uma ressonância. Isso tornou não só o equipamento caro, imagino, Reinaldo, mas como a assistência médica propriamente dita também muito mais cara. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Porque houve uma substituição dos nossos ouvidos, nossos dedos, nosso raciocínio clínico por um auxílio fabulosamente considerável e confiável, que é o diagnóstico por imagem. Não, sem dúvida. Assim, eu acho que a gente não conseguiu substituir, né? Nunca vai substituir, né? Um exame clínico e tal. Eu acho que assim, a gente tem que, na verdade, somar, né? Então, nós somos uma especialidade que deveria ser de retaguarda, né? Então, o paciente tem que ser bem atendido, o exame bem indicado, entendeu? E aí sim a gente evolui para um método de imagem. É lógico que assim, a gente realmente houve essa evolução e o diagnóstico melhorou bastante. Então, existiam doenças que eram muito mais, demoravam muito para ser diagnosticadas porque não tinha um método adequado para analisar, entendeu? E que própria palpação, às vezes, o exame clínico era difícil de analisar. Mas, assim, tudo tem que começar com o exame clínico, entendeu? O que aumentou foi como aumentou o número de equipamentos, aumentou muito o número de médicos, a Faculdade de Medicina deslanchou no Brasil. O Brasil, no início dos anos 2000, a gente mais ou menos tinha mais escolas médicas que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha 140, o Brasil tinha 180. Quer dizer, o Brasil continuou evoluindo, os Estados Unidos ficou parado e o Brasil continuou evoluindo aí para 200 e tantas, 300 escolas médicas. O Brasil bateu a Índia, inclusive, no número de escolas médicas. Então, assim, o que prejudicou um pouco a formação profissional. Então, o médico passou a ter uma formação meio corrida, entendeu? E a gente começou a ter dificuldade em botar esses alunos para analisar, para acompanhar os pacientes, diminuiu o número de pacientes, aumentou o número de alunos, as faculdades não conseguiram talvez colocar esses pacientes todos para dentro e os alunos examinam menos, talvez, e chegam para trabalhar com mais insegurança. E isso dificulta muito. A gente passou pela época dos grandes cirurgiões, né, que examinavam, palpavam. Eu cheguei a pegar bastante isso e ainda pego em alguns lugares, a gente ainda tem ótimos profissionais, mas a gente vê que no dia a dia as pessoas realmente às vezes pedem exames demais e aumenta o custo do serviço. Sem dúvida eu concordo com isso, acho que o equipamento ficou caro, o número de exames ficou caro e os convênios, né, têm dificuldade em administrar isso aí. Eu te pergunto porque me recordo quando estava na faculdade, Reinaldo, e algumas décadas atrás, a anamnese demorava 18 minutos e você levava 2 minutos vendo exames. Hoje, eu acho que a gente conversa com o paciente 2 minutos e leva 18 minutos vendo e interpretando exames. Ou seja, que houve uma maior dependência dos médicos com relação a esses exames complementares? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, existe realmente uma parcela que precisa do exame, o paciente que é mesmo bem avaliado, ele precisa fazer uma tomografia, precisa fazer um ultrassom, uma ressonância quando bem encaminhado. Existe uma parcela de pacientes, na verdade, que é atendido realmente um pouco mais rápido e que tem essa dificuldade do médico de chegar a alguma conclusão, já vai direto para um exame, muitas vezes botando no mesmo patamar uma tomografia de um exame de sangue, muitas vezes, né? Então a gente passa por essa dificuldade, né? A gente acho que vai ter que chegar em algum momento da nossa especialidade, ou na verdade da área médica, né, da gente chegar a um equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio vai ser necessário, a gente teve um boom de equipamentos, um boom de alunos aí e tal, de repente a gente vai chegar no equilíbrio, eu acho, em algum momento, eu acredito nisso, eu acho que sempre a gente tem que evoluir, entendeu? E acrescentar os métodos, mas com cuidado, né, pra gente não ultrapassar. Eu vou deixar uma pergunta no ar para o segundo bloco. Aumentou muito também o arsenal de conhecimentos médicos sobre as diversas doenças. Então, para um médico hoje se formar em 6 anos, é diferente de um médico se formar em 6 anos há 50, 60, 80 anos atrás, onde os conhecimentos eram mais sintéticos, eram mais limitados. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Vamos inicialmente para um cafezinho, um copo d'água gelada e já retornamos no segundo bloco para que o Dr. Reinaldo nos responda a essa questão que deixamos no ar. Já retornamos em seguida.